Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Turminha do bem, vamos para mais um encontro nosso aqui, né? E conforme eu prometido para vocês, nossos queridos alunos do concurso da Polícia Militar do Paraná, nós estamos preparando esse vídeo, né? Esse momento aqui para a gente tá lapidando alguns outros pontos do edital, tá? Lembrando que a gente espera todos vocês ansiosamente para o nosso mega plantão no sábado, que a gente vai estar discutindo sobre os temas mais relevantes ali do edital, né? Então, nesse momento, eu quero dar uma pincelada aqui num tema que a gente já tratou em aula, né? Que é a Era Vargas, a gente já conversou. Né? A Era Vargas ela é dividida em três momentos, né? Nós temos ali o governo provisório, o governo constitucional, nós estávamos, né, introduzindo essa parte, e o Estado Novo. Né? Então, nesses 15 anos de governo do Vargas, a gente tem esses três momentos. Repito, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Agora a gente vai analisar as nuances, né, de cada período ali. Na nossa imagem a gente vê uma charge do Vargas, né, com seu charuto na boca, né? Ali fazendo um aceno com o chapéu, né? Então, lembrando sempre que o Vargas ele é aquela figura disruptiva quando a gente pensa a República Velha, né? O Vargas essa virada de chave. Então, a República Velha, que começa com a queda do Império, ela termina com a ascensão de Vargas a partir da Revolução de 30. Né? Então, nesse primeiro momento, que a gente chama de governo provisório, lembra que a gente falou do movimento tenentista, né? De toda aquela dificuldade que vivia a República Velha. Né? Então, essa República Velha, ela cai, e ela não cai. O último presidente da República Velha, Washington Luiz, ele não cai, e é importante a gente ressaltar isso, de forma democrática, né, via eleitoral. Nós temos ali um pacto, né, dos estados que estavam descontentes com aquela política do café com leite, bem como dos militares oriundos do movimento tenentista. Então, todo esse movimento vai tirar do Palácio do Catete Washington Luiz e, provisoriamente, em tese, naquele momento, acreditava-se que, repito, provisoriamente Vargas ficaria no poder político. Então a gente chama esse período de 4 anos de governo provisório. A gente tem que ver o que aconteceu. A gente comentei isso em aula já, né? Mas nós temos, e é sempre bom revisar isso, na seara política, a participação eleitoral das mulheres, o voto secreto e o Código dos Interventores. Lembrando que esse governo provisório ele é um governo de acordo, né? Então os interventores, que eram os militares do movimento tenentista, eles nesse primeiro momento do governo Vargas vão exercer cargos chaves. Sempre bom lembrar também, embora eu já tenha comentado com vocês, que o Vargas ele é o pai do populismo para nós, né? Então a gente vai ter a regulamentação da CLT, jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo surge aqui, né? E os sindicatos eles vão estar na mão de um cara que a gente chama pelego, que não tem relação com o futebol ali, o pelego, né, do futebol, mas é aquele cara ligado ao governo. Era uma forma, então, do Vargas conseguir monopolizar a força sindical. Tá? Então essa vai ser uma característica do varguismo, né? Esse apelo às camadas populares, lembrando que as reivindicações, né, por melhores condições de trabalho, elas vêm antes de Vargas, tá? E a consolidação dessas leis não está relacionada ao Vargas em si, mas à luta dos trabalhadores, né? Fato é que nesse momento ali, né, Vargas ele vai aglutinar, né, ele vai trazer para junto dele esse segmento dos trabalhadores, né, dos trabalhadores urbanos, sobretudo, né, utilizando ali do populismo, né, e tentando se vender como o pai dos pobres ali, né, por ser o político que estava na cadeira presidencial quando esses direitos foram conquistados pela classe trabalhadora, tá bom? Então lembrar dessa participação das mulheres na política, mais aberta, isso vai ser reforçado na Constituição de 34, né? E essa questão do trabalhismo. Porém, a gente sabe que as forças antagônicas, ou seja, o Estado de São Paulo que saiu perdendo, né, com a Revolução de 30, com esse fim da República Velha, essas forças conservadoras elas não estavam totalmente derrotadas. Tanto que a gente vai ter em 32 uma guerra civil no Brasil. E essa guerra civil visava colocar novamente, pelo lado dos paulistas, né, a velha ordem que tinha sido derrubada em 30 novamente no poder, ou seja, queria um retorno, né, da elite
cafeeira ao poder político. E essa disputa entre os favoráveis, sobretudo a elite paulista, e os demais estados da federação, desagou numa guerra que os paulistas chamaram de Revolução Constitucionalista. Porque o que eles alegavam? Que Vargas subiu o poder não democraticamente e o Brasil estava sem Constituição. A Constituição do Brasil ainda ela era antiga, era de 1891. Então esse vai ser o verniz que os paulistas vão utilizar. O discurso bonitinho, né? Vão falar assim, olha, na verdade a gente está lutando por uma Constituição, pela democracia, pela melhoria das instituições, né? Vargas ele não pode exercer o poder político porque ele não foi eleito democraticamente. Mas nós sabemos que essa revolução, como está no nosso slide ali, ó, ela é uma revolução vanguardista no discurso, né? Que visa uma nova Constituição, porém ela é conservadora porque ela visa, né, o que é a manutenção da elite paulista no poder. Discurso vanguardista, objetivo conservador. Essa revolução, essa guerra civil, ela vai durar 3 meses, tá? E o que vai acontecer, gente? Lógico que as tropas federais e Vargas eles vão conseguir neutralizar os revoltosos do estado de São Paulo, tá? Mas o Vargas ele vai adotar uma medida de morde a sopra. Ele era um grande conciliador. Então o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai chegar e vai falar assim, ó, gente, né, vocês são brasileiros, nós vamos fazer uma Constituição e digo mais para vocês, vou reescalonar as dívidas dos paulistas, ou seja, né, ele deu mais linha de crédito, atrasou um pouco o pagamento de parcelas, né, de alguns cafeicultores, ou seja, ele comprou um pouco essa elite paulista, apesar de ter derrotado eles no campo de batalha. Tudo isso para quê? Para continuar consolidando sua força política. Mas Vargas, nem tudo é de graça. O que Vargas vai fazer, né, basicamente? Em tese, após 4 anos, então pensa comigo, acontece a Revolução em 30. Até 34 teríamos uma Constituição e teríamos eleição para presidente. Só que Vargas, quando ele derrota os paulistas na Revolução Constitucionalista de 32, ele fala o seguinte, nós teremos eleição direta, Constituição, porém, a primeira eleição para presidente, Rony, ela vai ser indireta. Quem vai decidir serão os legisladores, né? Será a Câmara de Deputados e senadores. Porém, eles estavam já todos alinhados com quem, Rony? Com Vargas, né? Então, logicamente, Vargas se mantém no poder político, ele conseguiria se manter no poder político, em tese, por mais 4 aninhos, né? Até 38. Então, olha só que interessante, né? Então aqui a gente tem umas imagens, ó, dos paulistas indo à guerra, né, a bandeira do estado de São Paulo, esses aí lutavam do lado de São Paulo, né, paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? Né, mostra ali uma mulher, né, como enfermeira, né, ali novamente, né, então a ideia dessa coisa do vamos lutar, né, os paulistas estão lutando em nome da democracia, do Brasil, mas na verdade era verniz, né? Era para voltar a elite do café com leite ao poder. E aí, queridos, o que vai acontecer? Né? Vargas, em tese, se manteria no poder por mais 4 anos. Agora, legalmente, né? Embora a eleição tenha sido, como a gente vai trazer, né? Indireta ali. Então, né? Teríamos uma Constituição. Né? E uma coisa importante, o que essa Constituição de 34 ela assegura para a gente? Olha que interessante. A participação das mulheres na vida política, esse ponto é legal, anotem aí, tá? Que mais? O voto agora é diferente da Constituição de 1891. O voto ele é secreto, tá? Para impedir aquele voto do cabresto que a gente viu que era comum na República Velha. E além disso tudo, é muito importante ressaltar que nós teríamos eleições, né, ali de 4 em 4 anos. Então esses são pontos importantes e é assegurada nessa nova Constituição os direitos dos trabalhadores, olha que maravilha, né? Então, lembrando que o Vargas tem todo esse ponto do trabalhismo, mas o governo, em tese que a gente vai, essa segunda parte da era Vargas, que dura 15 anos, nós vamos chamar ela de governo constitucional. Ela vai de 34 a 37, e embora nós tenhamos uma Constituição e Vargas tenha sido nesse contexto eleito, mesmo que indiretamente, é importante ressaltar que foi um momento de muita polarização política,
de muita atenção, e não era só algo no Brasil, era algo internacional, se a gente for parar para pensar, porque o mundo vivia esse contexto pré-Segunda Guerra Mundial. E o Brasil não está isolado do planeta, né? A gente também refletiu essas tendências. Nós tínhamos contornos à esquerda e à direita dentro do Brasil, não é mesmo? Então, olha só que interessante. Vamos ver ali a radicalização política no Brasil. Nós tínhamos, por exemplo, o nazismo ou fascismo verde e amarelo do Plínio Salgado, né? Que era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Eles usavam um uniforme parecido com o do Hitler, só que era verde, né? Utilizavam um símbolo que era o sigma, que é o símbolo da multiplicação. Eu sempre achei o sigma uma coisa muito maligna. Brincadeiras à parte, tá? Então é o símbolo da multiplicação, né? Olha só que interessante. Ação Integralista Brasileira. E olha só, Deus, pátria e família, né? Então os lemas deles ali sempre bebiam muito do totalitarismo, né? Daquele totalitarismo do Mussolini, do Hitler. Então era um espelho no Brasil, né? O líder era o Plínio Salgado, eles tinham um grito, eles não falavam Heil Hitler, lógico, eles gritavam assim, Rony, Anauê, que era um grito tupi-guarani. Então, o líder deles era o Plínio Salgado, né? Só que o AIB vai cair na ilegalidade, tá? Eles vão tentar dar um golpe no Vargas, e eles vão lá invadir o Palácio do Catete, com metralhadora, dá tudo errado, os caras morrem no meio do caminho. O Plínio Salgado, por que isso aconteceu? O Plínio Salgado tinha sido cotado para ser ministro da Educação, Rony, você acredita? E aí, só que o Vargas não teve coragem, né, de colocar ele lá como ministro da Educação, graças a Deus. E aí, então, a AIB vai cair na ilegalidade, mas ela não era a principal força política que tirava o sono do Vargas. A principal força política que tirava o sono do Vargas era justamente, que está aí no nosso slide, a ANL, que é de um personagem que a gente já conversou em aula, que é o Luiz Carlos Prestes, né? A ANL, ela tinha um contorno mais à esquerda, né? O Prestes é o fundador do Partido Comunista no Brasil, né? E aí ele também era o líder, né, da coluna Prestes e foi do movimento tenentista, capitão do exército, e ele ali com ideias, né, muito mais, assim, digamos assim, né, menos mirabolantes do que de Plínio Salgado, muito mais articulado, né, e tinha contatos fortes na União Soviética. Então ele estava ligado ao combate ao nazifascismo, né, ao latifúndio, ao imperialismo, né, o objetivo era uma ação popular, um governo socialista, lembrando que isso tudo está no contexto do quê? Né, a gente teve a Revolução de 17, a Revolução Socialista, então o século XX ele é marcado por essas dinâmicas, tá? Faz parte do período, é o contexto, né? E a ANL ela é colocada na ilegalidade pelo Vargas em 32, tá bom? Em 35 acontece um movimento estranho, que a gente vai chamar de quartelada, que foi uma mobilização militar de alguns militares que apoiavam o Luiz Carlos Prestes. Só para deixar claro para vocês, tá? A gente tem uma tendência a achar que militar necessariamente é da direita, quando não, tá bom? Nesse contexto aqui, existiam muitos militares do Exército Brasileiro que flertavam com, eu chamo aqui de esquerda, mas que flertavam, né, com o movimento socialista, com o comunismo soviético. O próprio Prestes era capitão do Exército, né, uma alta patente do Exército Brasileiro, beleza? Então tem essa mobilização, é muito nebuloso isso, né? E na verdade alguns dizem que foi um ato precipitado que aconteceu ali de Prestes. Fato é que ele cai na ilegalidade, né? A esposa, a namorada do Prestes, perdão, né? A companheira do Prestes, ela era uma alemã de origem judaica, Olga Benário, né? Tem até um filme sobre ela. A Olga, o Hitler, o Vargas ele pega, né, a Olga, prende ela, envia ela para a Alemanha, ela é enviada a um campo de concentração e morre na Alemanha, não é mesmo? E então
nesse momento, Vargas estava muito mais alinhado às forças conservadoras, às forças mais à direita. Mas curioso, Rony, como funciona o jogo da política, esse mesmo Vargas que vai deportar a esposa do Prestes, esse mesmo Vargas, ao fim, né, de sua vida, na década de 50, por conta do trabalhismo, coisa e tal, ele vai flertar, sabe com o quê? Com a esquerda. E ele vai subir em palanque junto com o senador Prestes à época e vão subir em palanque junto, né? Olha que loucura como funciona, né, o jogo da política. Fato é, gente, que em 35 acontece a quartelada, vai acontecer uma repressão muito grande ao comunismo no Brasil, tá bom? A ideia do medo da russificação do Brasil ainda não se falava em Cuba, né? Porque Cuba é um processo histórico que vem mais à frente. E aí, então, Vargas também, bobo e nem nada, aproveita para concentrar poder político em suas mãos. E aí, o que vai acontecer? Tá chegando perto da eleição, né, Rony? Vargas teria que largar o poder, porque não tem reeleição e, não é? Então o que acontece? Seria uma nova cara, uma nova personalidade a exercer o poder político no Brasil. Porém, Vargas, com seus planos de manutenção do poder político, deixa vazar um que a gente historicamente sabe que hoje é uma fake news, tá bom? Que era o tal do plano Cohen, que era um plano de dominação comunista do Brasil. Olha, quando a gente fala em quartelada, realmente aconteceu. Foi um movimento estranho, uma movimentação de tropas militares, mas o plano Cohen, gente, era delírio mesmo, né? Não tinha condição, né? A União Soviética não estava oferecendo a devida guarida, por exemplo, para a criação de um regime socialista aqui no Brasil. Então, mas esse plano vaza, essa fake news, me serve como justificativa para o Vargas implantar um estado de sítio, colocar um governo mais, digamos assim, que controle, né, que vai cercear a opinião das pessoas, prisões arbitrárias, controle forte do Estado, censura, e vai se criar toda uma estrutura de ditadura no Brasil. Por isso que não é errado dizer que o Vargas, quando a gente pensa em ditadura, Rony, a gente lembra muito da ditadura militar, né? Mas o governo do Vargas também teve a fase ditatorial, a fase não democrática, que é essa que vai de 37 a 45, que é a última etapa da era Vargas, né? Então aqui, ó, vai ser feita uma nova Constituição, que é a polaca, ela vai ser uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, diferente das promulgadas. Professor, teve alguma outra outorgada? Já conversamos. A Constituição do Império, não é mesmo? Ela é uma Constituição outorgada. Beleza? Nós vamos ter o quê? A concentração política na mão do presidente, então o executivo mandando basicamente sozinho. Queima de bandeiras estaduais, tá? Para valorizar o nacionalismo. Lembra de São Paulo tentando ali brigar, né, com a federação. Nomeação de interventores, pessoas de confiança de Vargas para dirigir prefeituras e governos de estados, né? E crescimento do braço estatal, ou seja, né, nós vamos ter uma reforma administrativa, né? Inclusive essa ideia de concurso público, né, que é muito forte no Brasil, ela ganha muito força nas estruturas que o Vargas cria, né? Então, Vargas começa a criar um aparato estatal robusto, não é mesmo? Então, a ditadura varguista ela é marcada por isso. Nós tínhamos a polícia varguista, que depois vai dar origem à Polícia Federal, né? Era uma polícia política que prendia as pessoas, torturava, ela era cuidada por um cara que gostava dos nazistas, um cara chamado Filinto Müller. Inclusive, ele levou um grupo de policiais da polícia varguista para treinar com quem? Com a Gestapo, que era a polícia secreta dos nazistas antes do Brasil entrar em guerra com a Alemanha. Lembrando que o Estado Novo começa em 37. Ele acaba em 45, no fim da Segunda Guerra Mundial, mas de 37 até 41 ali, as relações com a Alemanha, elas eram amistosas, tá bom? E lógico, nós tínhamos também ali o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Na economia nós tivemos avanços, não é mesmo? Petróleo, energia, industrialização do Brasil. Então o Brasil começa a deixar de ter uma vocação mais agrária e passa a ter uma vocação mais industrial. Essa imagem do nosso slide ela é muito significativa porque ela mostra para nós ali, né,
O bom velhinho, né? A Voz do Brasil. A Voz do Brasil era o momento em que o pai da nação, Vargas, conversava com seus filhos, os cidadãos brasileiros, né? Então era uma propaganda, né? Lembrando que não tinha TikTok, Instagram, Facebook, podcast, televisão, isso não existia. Então a comunicação ela era via jornal e via rádio. Então olha que ideia ótima, né, que o Vargas tinha de fazer essa Voz do Brasil aí, né? Para ele poder se comunicar com as pessoas. E também lembrar que na última fase do governo Vargas, vamos lá? Governo provisório, né? Governo constitucional, que não dura nada, 35 quartelada, 37 plano Correm, dá o golpe no Brasil, Vargas, e de 37 a 45 é essa ditadura. Você viu que é fácil? São 3 fases. E nessa terceira e última fase, nós tivemos a participação do Brasil na Segunda Guerra. Vamos ver o slide, olha que legal. Né? Então Getúlio declara guerra ao eixo, que era Itália, né, que era Japão e que era Alemanha, que eu chamo de Robertão, que é Roma, Berlim, Tóquio, né? São as iniciais aí das capitais dos respectivos países que compunham o que nós chamamos de eixo. Não é mesmo? Então o Brasil vai, envia 25 mil soldados, a Força Expedicionária Brasileira luta no norte da África, perdão, no norte da Itália, confundi, norte da Itália, tá? Né, na região dos Alpeninos ali, né, nós temos um número significativo de baixas e a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial foi muito importante, porque no norte da Itália faz divisa com a Áustria, a gente liberou caminho ali para os Yankees, para os americanos, né, chegar na Áustria e depois ir para a Alemanha. Então a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial deve ser valorizado. Só que o Brasil ia lutar numa guerra contra o quê? Contra a tirania, contra a ditadura, mas o próprio Brasil vivia um regime que não era democrático. Olha que incoerência. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a figura de Vargas vai estar muito desgastada. Já foram 15 anos de poder político, né? De 30 a 45, passamos por uma guerra mundial gigantesca. Então, o que vai acontecer? Vargas desgastado, né? Ele sai do poder político e encerra a era Vargas com a eleição de Dutra e uma nova Constituição, que vai ser a Constituição Liberal de 46, colocando fim à Constituição de 37, que era chamada de Polaca, que foi a Constituição da ditadura varguista. Então essa fase que vai de 30, fim da República Velha, até 45, é dividida em 3 momentos que nós vimos com detalhes, esses momentos, tá bom? E esse período é chamado de Era Vargas, previsto no seu edital. Lembrando que o bom velhinho retorna da década de 50, né? Mas eleito democraticamente, já com viés mais à esquerda, menos à direita. Ele, apesar do trabalhismo, né, ele era mais alinhado com setores conservadores no primeiro momento. Então, eu lembro muito da frase do Boris Fausto. Mas qual que era a ideologia do Vargas? Perguntaram para o Boris Fausto uma vez. Ele era de esquerda, ele era de direita. Boris Fausto responde da seguinte maneira: Vargas acreditava no homem que ele via no espelho. Tá certo, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Aula completinha de Era Vargas, prevista no nosso edital. Assistam, ouçam com atenção, voltem, tá? É muito conteúdo, então muita atenção, beleza? E a gente se encontra no nosso plantão. Valeu!